Boa tarde, vocês cristãos, que Deus abençoe vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Pega a visão aqui da Bíblia, cara. Hoje eu vou falar sobre salvação, a prosperidade dos ímpios. Salmos 73. Pega a visão aqui. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Fala no meu coração, na minha mente, no meu subconsciente, para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, presbítero, diácono, membro jovem, que as palavras saem com unção, com poder de curar, de libertar e de salvar. Hoje eu estou falando de salvação, cara. A prosperidade dos ímpios. Hoje muitos cristãos olham para a prosperidade dos ímpios, como esse sacerdote aqui. Asaf olhava para a prosperidade dos ímpios, esquecia de quem ele servia. Hoje tem muitos cristãos que olham para a vida do ímpio, mas não olham para o Deus que ele serve, que criou o céu, que criou a terra, que criou o mar, que criou a natureza, que criou o sol, que criou a lua, que criou os animais. Ele não olha para isso. Aí, a prosperidade dos ímpios, Asaf estava olhando, ele estava caindo. Ele estava caindo no pecado. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Asaf, aqui é Salmos de Asaf. Deus é bom para com os limpos de coração. Asaf estava caindo no pecado. Quanto a mim, os meus pés, ele orando, que os meus pés quase se desviaram. Pouco faltaram para que escorregassem os meus passos. Asaf estava caindo. Hoje tem muitas pessoas caídas dentro das igrejas, pastores caídos, bispo caído, obreiro caído, muitos cristãos caídos, porque olham para a prosperidade do ímpio, para a prosperidade de um empresário, e ele serve um Deus que é dono do ouro e da prata, e a vida dele não muda. Não muda porque não é Deus que é o culpado de não mudar a sua vida. É os seus olhos, é a sua mente, é os seus ouvidos, é a sua boca impede de Deus fazer você prosperar, de fazer você crescer, de fazer você evoluir. É você que para a sua vida. É você que dá uma parada na sua vida. Você passa a olhar para a vida do ímpio e esquece da sua. Do Deus que você serve, que fez o ímpio prosperar e não você. O ímpio montou a empresa dele e você não montou. O ímpio ajuntou o dinheiro dele, montou a empresa dele e prosperou. E você, que é cristão, você trabalha, mas não ajunta o seu dinheiro, não amontou e monta a sua empresa para você prosperar. Então não é culpa de Deus, é culpa de você, é sua culpa. Porque você só quer gastar e não ajunta. Então Asaf, ele era um sacerdote, como hoje pastor, e ele olhava para o ímpio prosperando. E o povo de Israel passando fome. E hoje muitos cristãos estão passando necessidade. Então não é culpa de Deus, é culpa das pessoas, poxa. Pegou a visão? Aí fala assim, ó. Pois eu tinha inveja. Asaf, um sacerdote, tinha inveja dos ímpios. Talvez você que é cristão tenha inveja do ímpio. Você trabalha na construção civil, você trabalha como pedreiro, carpinteiro, eletricista, bombeiro, até ajudante, como um dia eu trabalhei de ajudante. Trabalhei 22 anos de ajudante de pedreiro, 23 anos de ajudante de pedreiro. Mas eu não olhei para a vida dos ímpios, não. Eu não olhava para a vida dos ímpios, eu olhava para o Deus que eu servia, que é dono do ouro e da prata, que eu ia vencer na vida. Então, eu não tinha inveja do ímpio. Nunca invejei nenhum ímpio, que ele está prosperando, que ele mora em mansão, que ele tem carro. Não, nunca invejei ele. Eu sempre cria que Deus ia fazer eu ser rico. Eu sempre queria dar nas promessas de Deus, que ele falou que ia abrir as portas de bronze. Eu sempre criei nessas promessas. Pois eu tinha inveja
dos nércios, dos ímpios, dos perversos, dos loucos. Quando via a prosperidade dos ímpios. Asaf, um sacerdote olhando a prosperidade dos ímpios, olhando a riqueza dos ímpios. E hoje talvez você olha para a riqueza dos ímpios e se entristece. E não olha para as promessas de Deus, que Deus falou que você ia comer o melhor dessa terra. Se quiserem obedecer, você ia comer o melhor dessa terra. Deus falou vida e vida com abundância. Deus falou que os pobres iam ser farto. Deus falou que você ia comer o melhor dessa terra. E hoje você está olhando para o ímpio prosperar e você não. O ímpio, Deus fez ele prosperar porque o ímpio é mais hábito do que os filhos da luz. Então hoje você tem que entender as coisas. Asaf tinha inveja e hoje talvez você tenha inveja dos ímpios. Inveja é uma coisa maligna. Asaf, um sacerdote, tinha inveja. Ele ficava olhando para a prosperidade do ímpio e o povo de Israel passando fome. E ele estava já dominado pelo mal. E hoje talvez você esteja dominado pelo mal, tendo inveja igual Asaf. Aí ele falou assim, ó, ele orando, porque não há apertos na sua morte, porque não há aperto nas suas mortes. Mas o fim está à sua força. Não se acham em trabalho como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por que ele não era afligido, ímpio? Porque ele era rico, pô. E os homens trabalhavam e não tinha nada. Asaf estava olhando para isso. Aí fala assim, Por isto os soberbos acerca como um colar vértice de violência como do Adono. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Ele é tão rico que ele tem mais do que as pessoas desejam. São corrompidos, tratam maliciosamente a opressão, falam arrogantemente. Os ímpios falavam arrogantemente. Põe a sua boca contra o céu e as suas línguas andam pela terra. Por isto o povo dele voltam aqui. As águas do copo cheio de espremem. E ele disse, como sabe, ó Deus? E ele disse, como sabe Deus? Há conhecimento do Altíssimo. Eles dizem, como o sabe, há conhecimento do Altíssimo. Eles conhecem, Senhor. Eis que os ímpios e prosperam no mundo e aumentam as suas riquezas. Na verdade, em que tenho purificado o meu coração. Em vão eu tenho purificado o meu coração. Olha só, Asaf falando, em vão eu tenho purificado o meu coração. E lavei as minhas mãos na inocência. Por isso, por todos os dias cheio, tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu disser, falarei assim, eis que eu ofereceria a geração dos teus filhos. Quanto pensava em entender, fui para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus e então entendi eu o fim deles. Asaf viu o fim dos ímpios. Certamente tu puseste no lugar
escorregadio tu lançasse em destruição, como cai na desolação, quase num momento. Ficam totalmente consumidos de temores, como um sonho quando se acorda. Assim o Senhor, quando acordei, desprezará a aparência dele. Assim o meu coração se azedou. O coração de Asaf estava azedo, de tanto ver, de tanta inveja, de ver os ricos. Mas quando ele entrou no templo, Deus revelou para ele: a Asaf, eles morrem, os ímpios morrem e não leva nada. E você? Aí ele caiu em si. Ele caiu em si, ele estava olhando para que o povo de Israel trabalhava e os ímpios não trabalhavam. E tinha tudo, cara. E comia o melhor, mais do que o povo de Israel. Certamente tu puseste no lugar. Aí fala, como um sonho, quando se acorda, sim, o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência dele. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Ele estava tão invejando os ímpios que ele estava já conturbado. Assim me emordeci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentasse as minhas mãos direitas. Guiai-me com teus conselhos e depois me recebeste na glória. Deus vai me receber na glória, Asaf falando. Guiai-me com os teus conselhos e depois me recebeste na glória. Que tenho eu no céu, senão a ti, e na terra, senão a quem o deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois és que se alonga em ti, perecerão, tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Asaf estava se desviando do caminho da verdade, andando no caminho da justiça. Por causa da inveja, Asaf estava caindo. Ele só olhava para o ímpio prosperando e o povo de Israel sofrendo, o sacerdote. Ele tinha inveja de ver os ímpios não sofriam o sofrimento que eles sofriam. O povo de Israel, como cristão, talvez você está assim, sofrendo e você não está entendendo você sofrendo. E os ímpios passando sem sofrimento. Asaf estava olhando, o cara é rico, não sofre, não passa o que eu passo. E nem o povo de Israel passa. Mas aí ele entrou dentro da igreja e lembrou, os ímpios, se eles morrerem, eles vão para o inferno. Eu tenho Deus. Eu sirvo a Deus, eu sou filho dele. Ele me escolheu. Enquanto eles têm riqueza, mas não têm Deus. Tem riqueza, mas não tem salvação. Tem riqueza, mas não conhece a Deus. E eu conheço Asaf falando. Aí fala assim, mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Aí ele caiu em si. Bom para mim é me aproximar de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. Ele falou, vou anunciar todas as suas obras. Asaf estava sendo afligido pela inveja. A inveja tá. Aí ele falou, verdadeiramente bom é Deus para com o coração. Aí ele chegou no final assim, falou no versículo 28. Salmo 73, versículo 28. Eu estou dizendo Salmo 73, versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar suas obras. Então se aproxime de Deus. Busque a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Deus tem que ser o primeiro. Asaf estava tendo inveja da prosperidade e vendo o povo de Israel sendo afligido e ele sendo afligido. Passando necessidade, mas ele falou, vou buscar Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele que vai mudar a minha vida, é Ele que vai mudar a vida.